moçada, bom dia, professor Salles na área. Bem-vindos a mais uma aula, hoje, 20 de abril de 2021. Simbora para os trabalhos? Vai! Na aula passada tivemos a oportunidade, pessoal, de retomar os assuntos que foram trabalhados até o momento. Vocês lembram? Falamos sobre o hidrocarboneto, sobre os átomos e sobre a tabela periódica. Em seguida fizemos uma atividade avaliativa, tá? Hoje eu não vou fazer a correção dessa atividade, mas eu vou explicar para vocês lá no grupo o motivo de não fazer a correção, beleza? Mas não se preocupe que vamos corrigir, tá certo? Só que numa próxima oportunidade. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos retomar, tá? Fazer uma atividade complementar, beleza? Da tabela periódica. Professor, mas já estudamos sobre isso, você já explicou sobre isso, tá? Pessoal, veja bem, é um assunto extremamente importante e necessário porque ela é utilizada todo o período do curso, né? No caso das aulas de Química. Sempre ela vai estar presente, tá? Os outros assuntos, átomo, hidrocarboneto, vez ou outra aparece, só que a tabela periódica é essencial, beleza? E o que acontece? Eu pude observar que muitos dos alunos ainda sentem dificuldade em como ler a tabela periódica, em como identificá-la, tá? Então hoje a gente vai fazer a retomada, nós vamos dar uma pincelada novamente nesse assunto, beleza? Eu vou passar para vocês, pessoal, fragmentos que explicam a organização da tabela periódica. E em seguida irei apresentar uma tabela periódica que referencia, né? Que nos mostra o que vem lendo anteriormente. Como por exemplo esse primeiro tópico aí. Organização da tabela periódica. Os elementos estão organizados indo da esquerda para a direita, aumentando uma unidade no número atômico. Por exemplo, o primeiro elemento que aparece na tabela periódica é o hidrogênio, com número atômico igual a 1. O próximo é o hélio, com número atômico igual a 2. O lítio vem em terceiro, na segunda linha, com número atômico igual a 3 e assim por diante. Essa tabela, pessoal, traz o que foi exposto no slide anterior, tá? Eu espero um dia poder conseguir indicar o que eu estou falando, conforme eu falo, eu vou indicando no slide. Mas até o momento que o professor de vocês consegue fazer isso, tá? Vai desculpando aí. Mas a gente precisa ser humilde e apontar as nossas falhas, né? Mas vamos seguindo com a aula. Como foi dito na aula anterior, no slide anterior, a tabela periódica ela é organizada também pela quantidade de átomos, né? Pela questão atômica. Como vocês veem lá, né? Primeiro vem o hidrogênio, depois o hélio, que é o número 2, tá ali próximo do símbolo do Edivaldo, tá? Aí na próxima linha, no grupo 2, período 1, tem aí o lítio, e por aí vai. 4, 5, 6, 7. Então essa é uma forma de organização da tabela periódica. Todos os elementos na tabela periódica vai ter esse número em cima, que significa a questão do número atômico desse elemento. Esses elementos também aparecem organizados em linhas verticais. Tá vendo? No exemplo anterior, vocês observam que ela está organizada na horizontal, né? Deitado, digamos assim. Ela também se divide na vertical, em pé, entendeu? Que são denominados de família ou grupo dos elementos. Atualmente as famílias vão de 1 até 18. Os elementos de uma mesma família possuem a mesma quantidade de elétrons na última camada eletrônica
e, devido a isso, suas propriedades são semelhantes. Ou seja, todos os elementos da família 1 possuem apenas um elétron em suas camadas de valência, última camada. Pessoal, próximo slide eu explico para vocês o que é camada de valência. Seguindo, o hidrogênio é um elemento que possui propriedades muito diferentes de todos os outros elementos da tabela periódica, não se encaixando corretamente em nenhuma família. Porém, ele aparece na família 1 exatamente porque possui só um elétron na camada de valência. Observe aí, pessoal, a tabela agora está subdividida na vertical. Professor, como assim vertical? Observe aí os grupos que está de vermelho, que está de verde, depois cinza e por aí vai, tá? Aí é na vertical e representa um grupo. Essa primeira aí, que é o grupo, essa na cor vermelha, são um grupo dos alcalinos, tá? A próxima vem o grupo dos alcalinoterrosos e por aí vai, tá? Professor, mas por que é subdividido assim? Isso significa que esse grupo, pessoal, possui uma mesma quantidade de elétrons na camada de valência. No caso do grupo 1, possivelmente possui somente um elétron na camada de valência. O grupo 2 possui 2 elétrons na camada de valência. E por aí vai sucessivamente. Beleza? Como dito para vocês, pessoal, anteriormente, eu vou explicar o que é a camada de valência, tá? Um átomo é composto por duas regiões básicas. O núcleo, região central, onde ficam os prótons e os nêutrons, e as eletrosferas, localizadas em volta do núcleo, que é onde ficam os elétrons, tá? A eletrosfera mais distante do núcleo é denominada de camada de valência. As eletrosferas são níveis de energia ou camadas eletrônicas. Se um átomo apresenta 3 eletrosferas, K, L e M, por exemplo, sua camada de valência será a terceira, ou seja, o nível M, tá? Olha o exemplo aí ao lado, pessoal. Como vocês podem ver a legenda, os que têm a bolinha roxa sem símbolo nenhum dentro é o nêutron. Os que têm uma bolinha roxa com sinal de mais é os prótons, tá vendo que ele localiza no núcleo? E em volta fica os elétrons. Cada volta dessa daí, ao redor do núcleo, é uma camada, tá? E a última, a maior aí, que possui 8 bolinhas verdes, possivelmente é a camada de valência, tá, pessoal? Porque, como diz aí na informação, a camada de valência sempre é a última, entendeu? Professor, mas quantas camadas possuem os átomos? Os átomos possuem 8 camadas, tá? Temos a camada K, L, M, N, O, P, Q e a última R, tá? São 8 camadas. Nesse exemplo só tem 3, tem outros que só tem 2, tem outros que tem 6, tem outros que tem as 8. Vai depender de que átomo estamos falando, beleza? Então, a camada de valência sempre vai ser a última camada em volta do núcleo do átomo. A organização desses elementos também envolve as linhas horizontais, que são os períodos, tá? Veja bem, tem um exemplo acima que é a questão da quantidade de átomos e também tem a questão dos períodos. Agora estamos falando de períodos. Os períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas que são preenchidas em cada átomo dos elementos. Por exemplo, todos os elementos do primeiro período possuem apenas uma camada eletrônica. Todos do segundo período possuem 2 camadas eletrônicas. E assim sucessivamente, sendo que os períodos vão de 1 a 7. Como falamos anteriormente, eis aqui um exemplo, tá, de tabela dividida, organizada por período, tá? Que é na horizontal. Observe aí que agora as cores já mudam, ao invés de ser em pé, está deitada, digamos assim, não é?
Então, temos aí o primeiro período, que vem o hidrogênio e o hélio, o segundo, que vem o lítio e o berílio e os demais do outro lado, e por aí vai. Professor, no caso, o que isso quer dizer? Significa que esses aí pintados de vermelho, tá? Que está na coluna horizontal, que no caso aí tem os números em cima 1 e o outro número 18, esses aí possuem apenas uma camada eletrônica, tá? No 2, significa que possui duas camadas eletrônicas. No 3, três camadas eletrônicas, tá? E assim sucessivamente. Lembrem-se que os períodos possuem apenas 7, tá? E para finalizar, vem a questão da organização da tabela periódica pelos agrupamentos, né? Pelos grupos também. Na tabela periódica atual, os elementos químicos são agrupados em 4 grupos principais. Pessoal, são 4 grupos principais, porém existem outros que são derivados desses daí também, tá? Segundo as suas propriedades físicas e químicas, temos os metais, semimetais, ametais e gases nobres, tá? Além desses, vem os halogênios, vem os metais de transição, que aí já são anexados a esses grupos também. O hidrogênio, entretanto, é um elemento estudado à parte de tais grupos, pois suas propriedades são distintas. O hidrogênio forma, assim, uma espécie de quinto grupo, tá? Mas, mesmo assim, o hidrogênio está na parte dos não metais ou dos ametais, ali junto com o oxigênio, com o nitrogênio, o fósforo e outros mais. Para a gente entender sobre os grupos, eu vou apresentar ele através do aplicativo, tá? Não sei como é que vai ficar o vídeo, porque agora eu vou colocar um vídeo durante a aula que eu fiz no meu aparelho celular, então espero que fique nítido para vocês. Para apresentar para vocês os grupos ou famílias da tabela periódica, tá? Eu vou estar utilizando o aplicativo que eu indiquei para vocês, tá certo? No celular, beleza? E eu não sei como é que vai sair esse vídeo no YouTube, mas espero que vocês consigam visualizar. Qualquer dúvida, vocês sabem que é só me procurar. Então, vocês observam que a tabela periódica aqui no aplicativo, ela vem toda colorida, tá vendo? As partes em cor de abóbora, em vermelho, laranja, azul, verde, tá? Como eu falo, essas cores não é uniforme. Nesse aplicativo vem essas cores, mas em outros aplicativos, em outras tabelas periódicas, vem de uma maneira diferente, vem em cores diferentes. Porém, os grupos são sempre os mesmos, tá? Os componentes da tabela periódica são sempre os mesmos. Então, assim, professor, como é que eu faço para identificar o grupo no aplicativo? Pois bem, pessoal, veja esse íconezinho que tem aqui próximo à bateria do meu celular, tá certo? No canto superior direito. Eu vou pressionar aqui para vocês verem onde é que é o ícone, tá? Quando vocês clicam aí, vai aparecer aqui as categorias. Então, vem os metais alcalinos terrosos, os metais alcalinos, metais de transição, semicondutores, semimetais, superactinídeos, ametais, halogênios, gases nobres, lantanídeos, actinídeos e todos os elementos. Se eu clicar em um desses grupos, como exemplo, o grupo dos halogênios. Então, quando eu clico nos halogênios, tá vendo? A tabela fica toda escura, tá? E fica aceso só os grupos que pertencem ao halogênio. Então, na atividade, como por exemplo, eu pedi 4 exemplos de elementos que pertencem ao halogênio. Então, tem o flúor, cloro, bromo, iodo, astato e esse último, tá? Professor, não vi o nome todo, como é que eu faço? Quando você clica em cima, vai aparecer aí, ó, é o tenecino, tá? E vem outras informações, como exemplo, o nome em latim, nome em inglês, ano de descoberta, a camada de elétron, tá vendo? Quantos elétrons tem esse elemento, o tenecino? Tem 117 elétrons, tem 117 prótons
e 117 nêutrons. Ainda vem a formação do átomozinho aqui, ó, pessoal, essa bola que está girando aí é a formação do átomo desse elemento, tá? Então, se a gente voltar na tela anterior e quiser descobrir um outro elemento, faz a mesma forma. Aí vamos aqui, os metais alcalinos. Tá vendo? O que estava antes se apaga. Então, quando você procura, aí já está aqui desse lado, lítio, sódio, potássio, o rubídio, o césio, por aí vai, tá bom? Temos também os semicondutores, que se apaga e você vem aqui, ó os semicondutores que muitos sentiram dúvida. Tem o alumínio, o galho, o índio, o estânio, o tálio e dentre outros, tá certo? Vocês observaram aí as diversas formas de organização da tabela periódica, tá, pessoal? Veja que ela é uma tabela, como a gente sempre vem falando, né? Calculadamente organizada, tá? Observamos aí que ela é organizada pelos números atômicos, pelos grupos ou famílias, né? Pela camada de valência, tá? E também pelo período, entendeu, pessoal? Isso são maneiras de ler a tabela periódica. Na aula passada, nas aulas passadas, né, trabalhamos somente a organização por grupos, mas também tem essas outras organizações, por período e pela questão do número atômico e pela questão também da camada de valência. Feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. Após vocês terem compreendido um pouco mais, espero que refrescou a mente de vocês sobre a organização da tabela periódica. Agora a gente vai fazer uma atividade simples, um exercício bem simples para a gente praticar e exercitar o que vimos na aula de hoje, tá? No grupo de WhatsApp eu vou passar para vocês o nome de alguns elementos químicos, tá? Que existem na tabela periódica, lógico que todos existem, né? Claro, sabe? Mas eu vou passar alguns específicos de diversos grupos, tá? E aí a gente vai utilizar a aula de hoje para pesquisar a camada de valência, o número atômico, tá? Qual grupo pertence, beleza? A gente vai fazer uma atividade assim para exercitar o que vimos. Espero que vocês consigam compreender a atividade com base na explicação que eu passei. Se não conseguiu, professor, eu não entendi, eu achei que você não falou corretamente, porque isso acontece, tá? Vocês podem pesquisar, pessoal, no livro didático vai ter, e também na internet, entendeu? Em alguns sites vai lhe ajudar e você pode pesquisar, pessoal. O conhecimento é isso, a gente precisa buscar cada vez mais. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a tabela periódica, tá? Por quê, professor? Porque a tabela periódica é essencial e a gente utiliza ela praticamente todo ano letivo, entendeu? Sempre vai ter alguma ligação com o assunto e a tabela periódica. Então a gente precisa ter ela na ponta da língua, né? Como diz o ditado, a gente precisa saber ela de cor e salteada, né? Digamos assim. Mas claro que eu não vou exigir isso de vocês. Eu preciso que vocês tenham noção de como pesquisar a tabela periódica, tá? De como ler uma tabela periódica com base na camada de valência, com base no período, com base no número atômico e por aí vai, tá bom? Por hoje é só, tá? Que vocês tenham um ótimo dia, que vocês consigam fazer a atividade, tá bom? Eu vou ficar no aguardo de todos vocês. Estou online para estar tirando as dúvidas de vocês também, como eu sempre falo, no horário de aula, tá? No horário das atividades, que vai de 7h30 até meio-dia, tá bom? Às vezes eu passo um pouco, beleza? E lembrando também que na segunda-feira eu não tenho aula, então quando eu estou muito apertado, eu costumo deixar para fazer a devolutiva de vocês no dia seguinte, beleza? Mas não se preocupe que eu vou ver todo mundo.
Tenha paciência que o professor não sofre, tá? Até mais. Zumba, zumba, zumba.